Quem sou? Sou a Rita Martins. Pela primeira vez, vou contar um pouco da minha história, de quem sou eu, da minha origem, de tudo que eu sonhei. Eu sou filha da Raimunda, nasci na Ilha dos Coqueiros, comunidade simples, praiana, e que venho de uma família de 12 irmãos. Minha mãe é o exemplo, com muito carinho, com muita dedicação, nos orientou para a vida. E eu, desde sempre, uma menina diferente, uma menina que não sabia onde queria chegar, mas sabia que queria ser diferente. Meus pais, eu muito pequena, meus pais se separaram. Eu tive que ficar com meu pai por um período, porque minha mãe teve que trabalhar em uma outra cidade. Naquela época era muito difícil o trabalho e então meu pai assumiu a nossa responsabilidade, enquanto minha mãe viajou para uma outra cidade. Nesse período, foi um período de muita dor e muito sofrimento, porque o meu pai, ele era uma pessoa que, como os pais da época, era muito rígido, não tinha carinho e nem atenção para os filhos. E quando a minha mãe chegava na nossa comunidade, meu pai não permitia que a gente visse nossa mãe. E isso nem permitia que a gente recebesse aquilo que a nossa mãe trouxe para a gente. Até chegar um determinado tempo em que nós tivemos que fugir da casa do nosso pai para ir para o lado da nossa mãe. Nossa mãe teve que abandonar o trabalho que fazia numa casa de família para vir cuidar dos filhos. E juntos enfrentamos muitas dificuldades. Junto construímos uma história linda de amor, de união, mas que muitas vezes eu vi minha mãe triste, cabisbaixa e sofrendo, porque não tinha o que dar para a gente comer. Tudo aquilo mexia muito comigo e me fazia todos os dias ir a um cantinho reservado e conversar com o universo que para mim representava Deus. E pedir para Ele que me desse a oportunidade de ser diferente. Eu queria ser diferente, porque eu não queria que ter a vida que a minha mãe estava levando, de tanto sofrimento. Meus irmãos começaram a estudar logo muito cedo e eu fiquei em casa e fui à aula pela primeira vez aos 10 anos. Naquela época, para quem sabe, a gente pegava um saquinho de bolacha, a gente só ganhava um lápis, era para 6 meses, um caderninho muito simples, e tinha que ir para a escola e se perdesse aquele lápis, já sabe, o castigo era grande. E então eu me lembro que quando eu fui para a escola aos 10 anos de idade, eu já fui para a primeira série. A idade estava avançada, meus irmãos já estudavam, eu não podia ir mais para a alfabetização, que na época era chamada. E assim, eu, quando enfrentei todas as dificuldades para aprender a ler e a escrever, onde até hoje eu carrego
algumas dificuldades comigo por conta por conta da fragilidade que eu enfrentei, do preconceito, de ver meus colegas que sabiam ler e eu não sabia, de eu me travar muito por conta disso. E muitas vezes eu chorava, ninguém sabia, mas muitas vezes eu chorava porque eu queria ser melhor. E eu chegava em casa todos os dias, a gente tinha uma tarefa para fazer, a gente fazia renda. Para quem, se alguém que conhece esse artesanato, a gente tinha uma tarefa diária, porque a gente tinha que trabalhar para ajudar a nossa mãe. Então eu chegava da escola numa casinha de palha, parede de palha, porta de palha e um chão de barro. E eu colocava o caderno em cima do saco, pegava o lápis, e tanto meus irmãos como os primos diziam que eu fazia aquilo que era para ser esperta e não fazer as outras coisas de casa, e nem a minha tarefa, que eu tinha que fazer 2 metros de renda por dia, que fosse para a escola ou que não fosse. Então essas são lembranças que eu guardei por muito tempo, mas que eu quero que venha à tona. Eu acredito que todas as pessoas que, assim como eu, têm uma história linda para contar, têm que se sentir motivado e orgulhoso da sua história. E eu lembro que, às vezes, quando eu passei na primeira série, eu fiz todos os meus esforços e eu não fiquei reprovada. Passei para a segunda série, terceira série e fui me tornando uma das boas alunas, porque não pelo ler e nem o escrever, mas pelo falar. Eu estava sempre disposta a fazer tudo que o professor pedia. Eu me dedicava e me disponibilizava sempre a fazer tudo que os professores pediam, que não fosse ler e escrever. A gente crescia, como morávamos numa zona da praia, onde uma da renda era o mar. A gente, quando dava muito peixe, a gente trabalhava tratando peixe para ajudar a família. E além de ajudar, a gente levava o peixe para casa, porque a nós era dada essa liberdade de, durante o momento que estava tratando peixe, a gente tirar a quantidade para levar para casa. Então, assim, eu me orgulho muito da minha história. Não consigo me perceber Rita sem lembrar de tudo o que eu fui, de tudo que eu passei, do quão grande é a importância da minha mãe, Raimunda, na minha vida, na minha infância, que o que eu lembro são dessas situações que a gente vivia em família, de todo o carinho, de todo o apoio que a gente tinha dos nossos avós materno, da nossa mãe, que com todas as situações nunca desistiu da gente e estava com a gente todos os momentos. Ela nunca nos orientou a errar, nunca nos orientou, mesmo que a gente enfrentasse todas as dificuldades, ela não permitia que a gente deixasse de cumprir os valores que ela ensinava. E como a gente morava na zona da praia, a gente realizava algumas atividades, como para além de fazer o artesanato, que era a renda de birro, né? A gente tratava o peixe, a gente ajudava nas casas de famílias, até que a minha mãe
teve um outro relacionamento e a coisa começou a mudar. Mas eu quero dizer que eu, Rita, quando aprendi a ler e escrever, com muito custo, foi muito difícil para mim, mas eu, na sala de aula, eu sempre era destaque, não por ler nem escrever, mas porque eu estava disponível, eu estava sempre disposta a fazer o que o professor me pedia, o que a professora me pedia. E também estava sempre na frente para falar, para dizer, né? E como meu sonho, eu tinha um sonho que era ser jornalista. Então eu achava que quanto mais eu falasse, quanto mais eu usasse isso, eu ia ser diferente. E assim foi. E voltando ao cantinho, eu passei, quando aprendi a ler, passei a voltar a todos os dias, no final do dia. Como na nossa casa não tinha energia, nós não tínhamos o rádio, nós não tínhamos uma televisão, nós não tínhamos água, nós não tínhamos banheiro normal, a gente tinha uma vida muito simples. Então, ou era a lamparina, quem vai ouvir esse vídeo vai saber o que talvez, se tiver a minha idade e viveu alguma experiência dessa natureza, a lamparina. E minha mãe, eu me levantava geralmente 3 horas da manhã para estudar. A minha mãe se levantava comigo e fazia um alimento que chamava de caldo de caridade para mim, e eu estudava naquela hora até 4, 5 horas da manhã e depois voltava para minha rede. E também uma outra ação que eu fazia e que eu nunca vou esquecer, que ainda hoje, quando eu tenho a oportunidade eu faço, é ficar depois entre 6 e 7 horas olhando para o universo. E na época eu fazia sempre isso, aquele cantinho para conversar, para me perceber, para me sentir, para olhar dentro de mim e ver quais eram naquela época os meus sonhos, o que eu queria ser. Já sabia que muita coisa eu não queria, mas essas ações de ver minha mãe deixar muitas das vezes de comer para dar para gente, de a farda da escola ser de 3ª ou 4ª mão, de ver minha mãe pedir os livros na casa das famílias para que eu estudasse, é muito prazeroso. E assim foi a vida que a Rita viveu naquela comunidade onde eu nasci, me criei e me envolvi ao máximo para ajudar a todos que ali precisavam de mim, já que Deus tinha me dado essa capacidade de falar, de dizer e de entender as pessoas. E é isso. Eu tenho orgulho de ser quem sou.